No programa de hoje, nós vamos estudar o Salmo 2 e o Salmo 10 e vamos ver como as nações se enfurecem, se distanciam do Senhor. E aí, Jesus Cristo vem entronizado, ele como um rei poderoso. É a mensagem de juízo, uma mensagem de esperança. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí? Como é que foi seu final de semana? Seja bem-vindo, privilégio ter a sua companhia. Esse é o programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Programa onde a gente tem a oportunidade de estudarmos a Bíblia, de lermos o texto bíblico. Eu sempre gosto de mencionar que não é só te apresentar um estudo da palavra, te dar respostas, não, mas é te motivar a ler a Bíblia, a ler as histórias. Hoje nós vamos ler os Salmos e vamos ter um olhar atento e perceber que o Senhor tem mensagens profundas para nos dar. Você sabe que nenhuma palavra da Bíblia está fora, foi ali por acaso, mesmo no processo de tradução, tá? Porque a gente está lendo um texto traduzido. Mesmo assim, tudo que está na Bíblia tem uma intenção. Por isso, estude a Bíblia. A Bíblia transforma o nosso coração. E nós preparamos sempre aqui materiais, e a gente estuda aqui no Escola Bíblica, materiais para te ajudar nesse processo de aprendizagem. Então você pode pedir sua revista, essa é dessa temporada, a gente está estudando os eventos finais, a revista Eventos Finais, Revista Esperança Eventos Finais, você pode pedir, está aparecendo aqui o WhatsApp já, ó. Você vai receber na sua casa sem nenhum custo, porque ela já foi patrocinada pelos nossos doadores mensais, que são os Anjos da Esperança. 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Peça agora a sua revista Esperança Eventos Finais. Você também pode ligar, nossa equipe sempre está aí pronta para te atender até às 10h30 da noite. O telefone para sua ligação, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança. Receba na sua casa e estude a palavra de Deus. Estamos estudando os eventos finais e hoje, durante a semana, a gente vai ter um olhar para livros do Antigo Testamento que apresentam esta mensagem de esperança, mensagem de que o Senhor viria, uma mensagem de juízo, mensagem do Cristo entronizado, do Cristo que é rei, que virá com poder e grande glória, e a justiça definitivamente estará em toda a terra. Que essa mensagem encha seu coração de esperança. Eu sempre gosto de relembrar, de olhar e dizer, um dia o mal vai terminar, o mundo será justo, não através de estratégias humanas, através de recursos humanos, mas através daquilo que o Senhor faz. É óbvio que enquanto nós estamos aqui, enquanto nós vivermos, nós temos que procurar aliviar o sofrimento, viver a justiça, tratar a todos com dignidade, mas definitivamente a transformação acontecerá quando Jesus voltar. Vamos orar? Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra mais uma vez, nos dê entendimento, compreensão e que a gente seja motivado a viver
aquilo que o Senhor deseja, o céu, os valores do reino, mas não esquecermos de que um dia esses valores serão implantados aqui na terra definitivamente. Aí sim o mal nunca mais existirá. Que a gente viva essa esperança em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No livro, eu sempre menciono, esse é um dos livros mais simpáticos que a gente tem na Bíblia. Quando eu digo simpático, é aquele que, se você quer começar a ler a Bíblia, você pode começar pelo livro dos Salmos. Essas são orações, o abrir do coração de personagens dentro de uma estrutura poética, colocando diante de Deus aquilo que eles desejavam, a visão que eles tinham de Deus, as angústias, os sofrimentos. E a gente vai estudar hoje 2 salmos. Salmos que apresentam uma mensagem de juízo. Aí você vai dizer assim, uma mensagem de juízo dentro do livro dos Salmos? É exatamente sobre isso. Porque a justiça é um desejo que Deus tem. E Deus sempre plantou isso no coração dos seus seguidores. Então eles viviam, mas visualizavam um mundo justo. Você visualiza um mundo justo? Você visualiza um lugar onde todas as pessoas vão ser tratadas com dignidade? Você visualiza um lugar onde todas as pessoas vão receber o mesmo tratamento? Você deseja esse lugar? Eu desejo. É óbvio, como eu mencionei na oração, enquanto vivermos aqui, nós temos que viver isso, essa busca, os valores do reino. Mas não viveremos num mundo perfeito. Agora, sempre ao longo da história, a gente percebe que os seguidores do Senhor desejavam este mundo perfeito. E vamos ter agora um olhar de mensagem de juízo, lendo os Salmos. Talvez você nunca tenha lido a partir desse olhar. Antes das visões proféticas, que a gente estudou, por exemplo, na semana passada, né, nas últimas semanas, visões proféticas que são mais detalhadas, como as de Daniel, a Bíblia já apresentava uma expectativa clara. Deus iria estabelecer um rei justo, que governaria sobre todas as nações, com justiça. Os Salmos 2 e o Salmo 10, os Salmos 2 e 10, fazem parte dessa expectativa. Eles não são apenas cânticos devocionais, mas textos profundamente teológicos, posteriormente reconhecidos como mensagens messiânicas, a apresentação da vinda do Messias, de uma terra transformada, de um justo juiz que vai tratar todos igualmente. Esses salmos foram escritos em um contexto de monarquia. Inicialmente poderiam ser associados ao rei davídico, a vinda do rei que instituiria, do rei que estaria ali como um rei terreno para transformar. No entanto, a linguagem usada ultrapassa qualquer rei histórico comum ou qualquer visão humana de uma terra transformada. Visão essa que confundia os discípulos e aqueles que viviam na época de Jesus, achando que ele iria vir como um rei que iria tirá-los da opressão do Império Romano. É óbvio que quando nós vamos para os Salmos, a gente vai perceber que a vinda deste rei é de um rei que vai tirar qualquer injustiça humana. Mas primeiro, o Senhor precisava vir como Messias, que cumpriria a promessa, que morreria e depois voltaria, agora com poder e grande glória, sim, para transformar e eliminar qualquer sofrimento. Esses salmos falam de domínio universal, autoridade divina, julgamento das nações, um reinado eterno. Isso aponta para algo maior, a promessa de um rei definitivo. Não sei se você acredita nisso ou não, mas quando nós olhamos para o cenário dos eventos finais,
Essa promessa é muito clara. O desejo de alguém que domine definitivamente e domine apresentando justiça. Esse alguém não é um ser humano, não é um poder humano, não é um reino terreno, é a ação divina. Como nós vimos nas últimas semanas, nas grandes profecias apresentadas na palavra, o reino, verdadeiro reino que vai ser instituído é o reino que o Senhor vai implantar. Pode parecer utópico, pode parecer fora da realidade, diante daquilo que a gente tem no cenário mundial. Mas faça uma forcinha e perceba, você não acredita que a gente chegou num limite de problemas? Instabilidade econômica, política, mundial, eu estou falando, em todas as áreas, e até sociais e religiosas. Você não acredita numa ação sobrenatural? Eu creio, para mim isso nunca fez tanto sentido como tem feito agora. Vamos pensar junto no Salmo 2 primeiro. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Esse é um contraste com o Salmo 1, onde os justos meditam na lei do Senhor, eles pensam naquilo que Deus quer. Por outro lado, as nações imaginam ou têm no pensamento coisas que são vazias, que não podem solucionar os problemas. Vou dizer para você, teorias filosóficas, planos governamentais, empreendimentos econômicos e teorias econômicas, não importa quais elas sejam, não trazem a solução. Não seja influenciado por elas. E às vezes a religião está usando as mesmas teorias daqueles que estão longe do Senhor. Nós colocamos uma roupagem religiosa. Os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os laços e sacudir de nós as suas algemas. Parece que, de alguma forma, a religião, a espiritualidade, para alguns é algo que amordaça, que escraviza. E eu tenho visto pessoas dizerem, né, que a religião deveria ser rejeitada. Eu vou te dizer uma coisa. Infelizmente, às vezes nós nos colocamos, e eu estou me incluindo como um religioso, de forma equivocada, porque a gente absorveu as mesmas filosofias que estão por aí, que não são bíblicas, e apresentamos uma falsa religião. E por isso, ao invés de atrair, muitas vezes estamos afastando. E por isso há rejeição também. Então a gente tem que pensar se a gente não está colaborando para que haja uma rejeição. Aquele que habita nos céus, diante desse cenário, dizendo assim: rejeitemos tudo que o Senhor apresenta, ele ri, ele dá risada. O Senhor zomba deles. Quero lembrar aqui que os salmos usam muito essa ideia de um Deus que é divino, mas tem características humanas. Sabe? A gente não pode confundir essas características usadas pelo salmista na visão humana. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: esse Deus, olha e diz assim, não pode ser assim. Na sua ira, você vê risada, né? Dizer, não, isso não está certo, a ira. A seu tempo lhes falará no seu furor e os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Perceba? A certeza de que o reino seria instituído, que Jesus Cristo viria. Está muito claro no Salmo isso. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Uma visão para o Messias. Esse gerar aqui tem a ver com entronização
não tem a ver com a ideia de que Jesus foi um ser gerado, um ser criado. Não. A palavra gerar aqui é entronizado. Deus apresenta Jesus como rei, aquele que veio, morreu, subiu ao céu e voltará em poder e grande glória. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. O governo será um governo que vem do Senhor. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Uma mensagem de advertência, o Senhor está dizendo assim: percebam que vocês estão fazendo uma escolha errada, porque o objetivo do juízo, da vinda do rei, daquele que vai ser constituído como verdadeiro rei, é uma mensagem para salvar. E essa mensagem é para os povos que rejeitaram ao Senhor. Entende? Você entende como o Senhor deseja salvar todos os povos? Aqueles que não aceitam, que não querem o Senhor, essa mensagem é para eles. O Senhor está dizendo assim: aceitem, fiquem atentos, sejam prudentes, deixem-se advertir. Essa é uma boa frase para a gente, né? Nos deixemos nos advertir. Vamos ouvir. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. E é bem-aventurado todos aqueles que se refugiam nele, todos, inclusive aqueles que inicialmente não o querem. Queridos, esse salmo mostra que o problema não é apenas político, mas ele é espiritual, porque estão rejeitando ao Senhor. A rebelião das nações é, na verdade, uma rejeição ao governo de Deus. Mesmo aqueles que se declaram cristãos, nações que se declaram cristãos, não estão sendo governadas pelo Senhor, porque agem de forma egoísta, de forma presunçosa, e não é assim que o reino de Deus é apresentado, vai ser instituído. Não é de forma presunçosa, de forma agressiva, não. Esse é um problema espiritual, portanto, das nações. A humanidade insiste em resistir à autoridade divina. Esse padrão reaparece ao longo da história e culmina nos eventos finais. A gente tem percebido. Quando a oposição a Deus atinge o seu ponto máximo, oposição a Deus por aqueles que se dizem ser de Deus, mas não estão agindo como o Senhor deseja que eles ajam. Deus não reage com surpresa, ele responde com sabedoria. O rei já foi estabelecido, o seu reinado não depende da aceitação humana. A profecia é certa, o Senhor virá e não tardará. Agora vamos rapidamente ao Salmo 10. E eu convido você a ler comigo alguns versos desse salmo. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. O salmista faz as perguntas que a gente faz. Por que, Senhor? Eu estou falando para você que talvez olhe as notícias, os cenários, as atrocidades cometidas contra povos e pergunta: por quê? Por que, Senhor? Por que te escondes? Por que estes, que às vezes até usam o nome de Deus, agem com tanta arrogância? Pois o perverso se gloria na sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo que ele pensa é que Deus não existe ou que ele possui uma própria autoridade divina.
são prósperos os caminhos deles, diz o salmista. Em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Eu acho que esse é um cenário que a gente consegue visualizar. Pessoas que praticam atrocidades, governos que praticam atrocidades, e parece que não há juízo divino. Quanto aos seus adversários, eles a todos trata com desprezo, pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. É assim? A sua boca está cheia de maldição, enganos, opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Pobre, desamparado. Aqueles que são inocentes. Essa é a descrição do salmista, daqueles que estão sendo oprimidos. Ele se põe de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o, arrasta com a sua rede, abaixa-se, rasteja nas suas garras, caem os necessitados. Mais um adjetivo para descrever aquele que está sofrendo, o pobre, o inocente, o desamparado, o necessitado. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres, daqueles que estão sendo perseguidos. Esse é o desejo do salmista. O salmista clama por juízo. O salmista clama por uma intervenção divina, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá conta. E olha o que ele diz agora: tu, porém, tens visto isso, porque atentas para o sofrimento e para a dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Ele questiona, ele pergunta: por que há tanta injustiça? Por que aquele que é injusto prospera? Por que ele persegue? Por que ele destrói? Por que ele mata? Por quê? E agora, ele diz, para ele é como se o Senhor não existisse. Mas tu, Senhor, olhas para aquele que está sofrendo. Eu quero dizer para você que hoje nós podemos viver num mundo injusto, mas no reino de Deus não haverá injustiça. Não esqueça disso. A certeza do salmista tem que ser a nossa certeza. Aí você diz: pastor, mas por que a gente persiste, Por que Deus não age? Querido, haverá o tempo. Eu não sei exatamente, não tenho todas as respostas, mas haverá o tempo que o Senhor vai agir. A mensagem de juízo e destruição para aquele que perseguiu e destruiu e maltratou ao necessitado, ao pobre, o menos favorecido, ou aquele que foi fiel ao Senhor com condições, mas foi perseguido. Haverá um momento que o Senhor vai agir. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas à sua maldade, até que descubras de todo: ó Senhor, Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmarás o coração e ouvirás o clamor, para fazeres justiça ao órfão, ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar terror. A certeza de que haverá o momento que Deus vai agir. Esse não é um desejo, queridos, não é um anseio de vingança, não é sobre isso. O anseio daquele que está sendo perseguido e daquele que vê o sofrimento não é a vingança, mas é a libertação, é justiça. E justiça, como eu já falei algumas vezes aqui, quando a gente fala a partir do olhar divino, justiça e misericórdia são uma única
coisa, porque quando Deus age de forma justa, Deus está agindo de forma misericordiosa. Quando ele age de forma misericordiosa, ele está agindo de forma justa. Acredite. Esse é o Senhor. Esses salmos mostram que a história, ela não está sem direção. As nações imaginam, fazem o que querem, oprimem, até em nome do Senhor. Mas os poderes desse mundo podem se levantar, mas o reinado de Cristo, queridos, já está definido. E o salmista apresenta isso de forma clara. A autoridade de Deus, queridos, não está em disputa, apenas é rejeitada por quem não o reconhece. Ou a reconhece, né? Os eventos finais culminam exatamente nisso, o reconhecimento universal do governo de Deus. A pergunta não é se Deus vai governar, mas como respondemos ao seu governo hoje, porque ele vai governar. O convite permanece aberto, reconhecer o rei antes que o juízo final se estabeleça. Não é quando, não é se ele vai, é quando. Nós não sabemos, porque ele vai, essa é a certeza. A pergunta é quando? Não sei, mas ele vai. O Senhor vai governar, o Senhor vai vir, o Senhor vai eliminar toda a dor, todo o sofrimento e toda a injustiça. Se eu estou falando para você, que olha para o cenário e acha que os poderes têm domínio e eles reinarão para sempre, querido, olhemos ao longo da história, podemos olhar para a profecia, ou olhar para a história, e percebemos que todos passaram, todos passarão, mas o reino que o Senhor prometeu que vai ser instituído, através da vinda de Jesus Cristo, esse vai acontecer. Parece utopia para você? Parece lógica para mim, tá? Porque eu olho para o mundo, olho para as pessoas, olho para os governantes, para as nações e vejo egoísmo, às vezes disfarçado de religiosidade. Mas quando eu olho para a promessa da palavra, eu sei, ele virá e não tardará. Eu quero orar por isso nesse momento. Eu espero que essa mensagem traga conforto para o seu coração, traga esperança diante dos seus questionamentos. Eu também tenho. Todos nós temos aquela hora que a gente pergunta, por quê? Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? E a gente clama, Senhor, age. Ele vai agir. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor inspirou o salmista para escrever que Jesus Cristo virá, será entronizado Rei e a injustiça neste mundo vai acabar. Que a gente tenha essa mensagem viva no nosso coração. Eu clamo por isso, meu Deus. Que essa mensagem traga conforto a todos que nos assistem agora, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa. A gente volta amanhã.